Clotilde Espínola Leinig. Ela nasceu em Curitiba. Ela teve 4. O mais velho, que é médico, João Carlos Poiseu, Francisco César. Depois o meu outro irmão também, que é médico, Paulo Roberto. Minha irmã, que era Dulce. Por causa dela que ela fez a musicoterapia. Naquela época eles falavam em síndrome de Down, né? Eles chamavam de mongolismo. Ela fez o que antigamente se chamava madureza, né? Que era uma mistura do primeiro grau com o ginásio, né? Depois ela fez o segundo grau, depois ela fez a faculdade, o conservatório. E depois a adaptação também, como eu fiz do conservatório, fiz a adaptação para a faculdade, né? Ela passou, daí ela passou a ser diretora do conservatório, e daí ela passou a ser diretora também da faculdade, né? Uns tempos. Eles faziam eleições e ela sempre era eleita, né? Se formou no Instituto de Música também, no Instituto de Música do Paraná. Em 68, cursou aperfeiçoamento de musicoterapia pela Universidade de Loyola, na Louisiana, Nova Orleans. E também na Universidade de Rochester. E fez aperfeiçoamento em regência coral. Fez estágio clínico na Escola de Medicina e dentistas, né? And Strong Memory Hospital, Paul Hospital, psiquiatria privativa, New Orleans também, no centro de Louisiana. A minha irmã foi vamos dizer assim, o estopim, né? O gatilho. E ela foi para lá com a cara e coragem, porque levar uma pessoa com síndrome de Down sozinha, sem saber o inglês corretamente, apesar de ter feito o curso aqui e tudo, mas se você não pratica, né, é difícil você... E ela foi em 68, né? Minha mãe sempre foi de panos quentes em tudo, né? Ela era muito tranquila, não tinha assim rompantes de... Ela era muito determinada mesmo a fazer as coisas. Quando ela põe uma coisa na cabeça, tentou até fazer informática, estudar informática, se batia barbaridade com computação, mas até que resolveu o básico, ela conseguia. Ela trabalhou no hospital psiquiátrico ali que era antigamente, né? Ali da Marechal. E ela utilizou inclusive a musicoterapia até para o meu pai, né? Meu pai que teve câncer de pulmão. O Rolando Benison, inclusive ele fez uma homenagem para ela no livro, né? Fez uma adenda ali. Ele é argentino, né? De livro mesmo foram esses dois. Ela escreveu novela. Ela escreveu novela? Escreveu. Inclusive a novela fez, acho que 2 novelas. Uma delas, naquela época não havia televisão, então passou no rádio, né? Nossa. Foi irradiada a novela. Era uma novela romântica, assim. Ela fez mais na época que era mais mocinha, né? Depois ela tentaram fazer filme, mas como ela tinha... Eu não sei, a minha mãe tinha uma ficção para os Estados Unidos, assim, meio forte. Ela fez, inclusive, o personagem dela ir para os Estados Unidos, estudar música e tal, aquela coisa toda. Sempre ligada na área, né? E ela gostava muito dessa parte de medicina, né? Então ela queria que todos nós estudássemos medicina. Para nós é uma honra, né? Isso aí foi uma surpresa quando nós tivemos, que a Cíntia, nossa filha, nos contou que você tinha entrado em contato com ela, né?
E ficamos felizes porque eu acho que a história da Dona Clotilde, a luta dela toda pela musicoterapia, deu um grande, seja um incentivo para todos os alunos, né? E que eu acho que a música é tão importante, Ela contava muito pra gente que toda noite ela punha uma música e a Dulci tinha momentos que ela ficava olhando pro chão e você chamava, ela não demorava para atender. E ela dizia que ela punha, quando ela colocava a música, ela mudava, ela se transformava e dançava muito ali, por 1 hora até, sem ela se cansar. E aí um dia nós estávamos lá e a Dona Clotilde colocou a música, uma música, eu não me lembro se era clássica, eu tenho a impressão que era uma música clássica, mas a transformação da Dulci, nossa, era gigantesca. Ela estava quietinha ali, parada, de repente ela iluminou o rostinho e dançaram muito, então foi emocionante. Até agora, lembrando assim, é espetáculo. A musicoterapia, no começo, ela era considerada uma coisa muito coadjuvante, né? muito sem importância, né? E hoje eu acredito que ela deve ter uma importância muito grande na área médica, né? Então, eu acho que o que vocês estão fazendo é fantástico, né? Então eu acho que isso que vocês fizeram é muito importante, né? Para aquilo que eu falei, para incentivo até dos musicoterapeutas, dos alunos, para que surjam também mais pesquisadores nessa área, né? Viva ainda dessa faculdade, né? Hoje o pessoal, são poucos os remanescentes da época, né? Então ela é um mito dentro dessa faculdade, é um mito. Eu fiz parte da Orquestra Sinfônica como violinista. Como eu tirei o curso de professora normalista, fui dar aula nas escolas de curso primário naquele tempo, que era o primeiro grau, né? Era professora de música também. Trabalhei no Instituto de Educação, no grupo escolar 19 de dezembro, no Jardim Emília Erickson, também ali a música era comigo. Depois, mais tarde, eu fui ao Rio de Janeiro fazer o curso de canto orfêonico, com bolsa de estudo paga pelo governo do estado. Eu e mais umas 5 professoras. E então eu fiquei muito entusiasmada com a música, com o emprego da música na educação. Quando a professora Clotilde levou a ideia do Conservatório Estadual de Canto Orfêonico ao maestro Antônio Mililo, que possuía na época a Academia de Música do Paraná, ela estava embalada pelas ideias de Heitor Villa-Lobos, porque dele tinha sido aluna. E sendo aluna, tinha não simplesmente, lido a função social, pedagógica do canto orfêonico, mas muito mais do que isso. Ela estava com a alma crivada pela sensibilidade que sempre teve, desses ideais do canto orfêonico, que nada mais eram do que democratizar a arte, do que levar o canto, a música para todas as crianças de todas as escolas brasileiras. Em 68, então, eu fui nomeada diretora mesmo da Faculdade de Educação Musical. Em 1983, a nossa ex-diretora, nossa primeira diretora, Dona Clotilde, conseguiu finalmente transformar o curso de pós-graduação de musicoterapia para curso de graduação. Não existe arte sem ciência, nem ciência sem arte. Respondendo a tua pergunta, a gênese da musicoterapia, ela veio em 52, quando a professora Clotilde foi para o Rio de Janeiro fazer a especialização em canto orfêonico e teve uma disciplina chamada Terapêutica pela Música. E foi
ela se encantou. E ela conta, contava pra gente, e tem um discurso que ela fez, onde ela relata isso, que ela nunca deixou de lado a ideia dessa disciplina, da importância da música como poder terapêutico. E depois ela foi para os Estados Unidos, né, fazer essa formação em musicoterapia, para poder implantar o curso aqui no Paraná. Mas o curso veio, a ideia de formar musicoterapia em 67, quando ela criou, quando o curso de canto orfeônico passou a licenciatura em música. Então, nesse momento, quando o curso de licenciatura em música foi criado, que ela disse que gostaria também de colocar e de criar a musicoterapia. Como não podia ter uma graduação em musicoterapia, porque não tinha parâmetros curriculares na época para criar uma graduação, mas tinha uma disciplina na licenciatura em música chamada Terapêutica pela Música. Então, em função dessa disciplina, o Ministério da Educação permitia que se criasse uma especialização. Daí que surgiu a pós em musicoterapia. Eu acho que falar sobre a professora Clotilde é muito difícil. Foi uma pessoa maravilhosa, despojada, que abriu mão de muitas coisas da sua vida para poder lutar pela musicoterapia. Ela conviveu muito com pessoas com dificuldades dentro da sua própria família, então ela superava tudo isso, ela ia à luta sem pensar no seu, né? Ela pensava nos outros. Ela, para mim, foi assim uma pessoa que me incentivou muito, me ajudou, me fornecia material, ajudava a preparar as aulas, porque eu herdei a disciplina dela. Então foi assim uma herança muito pesada, né? Bom, a dona Clotilde, eu conheci assim que entrei na FAP, no início, né, dos anos 80, exatamente no ano de 80, e lá eu estava fazendo o curso de licenciatura em música. Foi quando ela, então, como diretora, me chamou e disse: olha, nós vamos abrir o curso de musicoterapia. Isso já era 1982, então, primeira turma de graduação, e eu gostaria muito que você fizesse o vestibular. E eu vacilei naquele momento, né? Mas tamanho entusiasmo da dona Clotilde, né, com a possibilidade do curso de graduação, eu acabei entrando no vestibular e honrosamente, né, passei, se não me engano, terceiro colocado naquele vestibular. E logo que eu assumi, né, esse curso, eu acabei trancando licenciatura em música, que depois fui concluir. Eu passei a trabalhar com a dona Clotilde e foi muito engraçado, porque a dona Clotilde era diretora da instituição, né, fundadora, diretora da instituição, e eu me lembro que um dia ela me chamou lá no gabinete dela, disse: filho, eu preciso conversar com você. Eu falei: meu Deus, o que será que é, né? O que eu vou pagar aí? Ela falou: eu quero que você seja presidente de diretório. Eu falei: hã? Presidente de diretório? Sim, pode fazer uma chapa e inscrever. Aí eu perguntei: dona Clotilde, a eleição desse diretório é quando? Ela falou: depois da manhã. Não, eu tinha 48 horas e foi assim incrível, porque a gente fez uma chapa de alunos de musicoterapia e assumimos o diretório e tivemos assim um ano muito legal, né? Era o DAMAN, né, o diretório acadêmico, né, de música e musicoterapia, Antônio Mililo, e foi muito legal. A gente, desde o vestibular, promoveu trotes, eram bolsas que a gente dava, né, para os associados, né, do diretório, e a gente fez um ano muito bacana, uma dobrada muito bacana. Então foi uma experiência, minha primeira experiência de trabalho com a dona Clotilde foi muito legal. E depois, mais tarde, né, até por conta do meu ingresso como professor colaborador, foi ela que me chamou. Quando teve o concurso para ser professor efetivo, foi ela quem me chamou. Enfim, né, eu tenho as melhores memórias. E como aluno, né, a dona Clotilde era
uma pessoa de uma competência e até um rigor musical muito grande, porque no curso, a cada 6 meses, existia uma disciplina onde os alunos tinham que mostrar sua performance musical, né? E eu acho que eu sou um pouco filho dessa maneira de ver a musicoterapia. Ela era muito convicta de dizer que sem essas competências musicais você não poderia fazer a musicoterapia. Ela era violinista, tocava piano, né? E exigia a cada 6 meses que a nossa performance musical fosse cada vez melhor. Algumas vezes eu ouvia a Dona Clotilde dizer assim: se você não se musicalizar, se você não se musicoterapeutizar, como é que você vai entender as reações musicais nas outras pessoas, né? Isso para mim foi sempre uma verdade. Isso mostra um pouco, né, o espírito desbravador, transgressor, né, da Dona Clotilde, que sempre manteve tudo isso com muita seriedade, com muito método, né? Foi ela que trouxe a primeira vez que eu tive contato com Benenson e, enfim, sempre as melhores memórias. Anos depois, ela já não era mais diretora, a gente ainda mantinha os contatos, eu acabei virando diretor da FAP e a ela eu fui várias vezes pedir a benção, né? E ouvi grandes conselhos, grandes dicas, e a gente teve, né, até a sua partida, né, algum contato sempre muito afetuoso. Então, Dona Clotilde, eu posso dizer que é um patrimônio da ciência brasileira, né? E muito me orgulho, né, de ter vivido com ela, né, todo esse tempo, como aluno, como colega, como seu discípulo. É isso daí. Olá, eu fui presidente da Associação de Musicoterapia do Paraná por 2 gestões. Em 2008, eu tive o privilégio de estar mais próxima da professora doutora Clotilde Espínola Leire. Ela que foi a pioneira da musicoterapia do Paraná. Em 2008, ela procurou a associação para que ajudássemos a lançar o seu último livro. Para nós foi muito gratificante, pois tivemos a dimensão deste caminho percorrido pela professora Clotilde. Ela tão apaixonada e tão interessada em promover a nossa profissão, em crescer esse nosso caminho. Eu tenho muita gratidão por esse encontro. Sempre fui muito apaixonada pela profissão que eu escolhi, mas depois de conhecer a professora Clotilde, eu fiquei ainda mais apaixonada pela musicoterapia. Eu sempre acreditei no envelhecimento saudável e conhecer a professora Clotilde aos 95 anos produzindo me faz realmente pensar que envelhecer é um privilégio. Então eu quero agradecer à professora, né, Clotilde, aonde quer que ela esteja, o meu muito obrigado por ter trazido a musicoterapia para o Paraná e também por ter nos encantado o quanto a nossa profissão vale a pena. Esse aqui é o ponto final da minha vida profissional, um diploma que eu adquiri pela Universidade Federal do Paraná, notório saber na área de saúde, em musicoterapia, ele tem equivalência a um título de doutor ou livre docente, e isso aí é o prêmio. E agora eu posso morrer descansada, que eu consegui uma grande vitória na minha vida, que foi isso aqui, né? E abrir o caminho também para os musicoterapeutas.